Vimos as influências, vimos o que é o humanismo e vimos as influências do humanismo no ensino e como que a gente tem que lidar com isso. Hoje eu vou falar de um tema que vocês já estão bem cansados de ouvir. Recentemente nós tivemos uma palestra com um cientista de verdade, e então vocês já devem estar bem fresquinhos na cabeça. Se não tiver, vocês procuram lá em algum lugar onde os jovens gravaram e colocaram a palestra lá do pastor que veio falar sobre ciência e religião. Mas eu quero enfatizar hoje a ciência no ensino escolar. Então, primeiro eu vou começar a falar algumas coisas sobre ciência, mas não vou entrar em muitos detalhes assim, das contradições científicas e religiosas. Eu vou só explicar a razão do porquê existe e vou tentar dar uma pincelada assim, por cima de como que a gente tem que lidar com isso na escola. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto na obrigação de falar isso, não para me exaltar, mas para mostrar para vocês como o negócio é complicado. A minha primeira faculdade foi a faculdade de filosofia, e eu fiz numa universidade católica, que é a São Judas Tadeu. Uma universidade que tem uma ênfase radical católica, eles são da TFP. Então, o bicho lá pega em termos de religião. Porém, eu ouvi falar que o dono da universidade era formado em filosofia, então ele dava o curso à disposição para quem conseguisse entrar com uma bolsa de 100%. Foi quando eu consegui entrar lá e fiz. Então eu tive assim, uma experiência um pouquinho diferente de quem estuda filosofia na USP ou na PUC, por exemplo. Porque lá é todo mundo socialista. Não tem jeito. Até se vocês conversarem com o irmão Klaus, vocês vão ver as coisas que ele fala sobre, porque ele também andou metido nesse meio aí. Então, quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu não fui influenciado pelo socialismo, apesar de ter muitos professores socialistas ali. Eu não sei por que o pessoal de filosofia é metido a ser socialista. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque tem tanta filosofia por aí, que não sei por que aqui no Brasil o pessoal dá ênfase ao socialismo. Mas por que eu quero mostrar isso? Porque se tem um lugar, uma área de estudo em que se ataca a religião, é a filosofia. E a ciência que nós temos hoje, ela é baseada, na verdade ela é derivada da filosofia. Antigamente, vamos dizer assim, lá na Idade Média, depois do Renascimento, o curso que as pessoas tinham era a Faculdade de Artes. O que a Faculdade de Artes dava? Ela ensinava noções de administração ou noções de comércio. Nessas noções de comércio tinha noções de economia, tinha matemática, geometria e mais uma série de estudos de humanas e de exatas que a pessoa tinha que fazer primeiro. Então ela fazia essa faculdade de artes, aí depois é que ela ia para o campo de estudo dela. Quando ela se formava então em medicina, em engenharia, em arquitetura. Então primeiro a pessoa tinha que fazer a faculdade de artes, que era esse geralzão que todo mundo tinha, mais ou menos como a gente faz aqui no Brasil, o primeiro ano de cada faculdade. O primeiro ano de cada faculdade você tem lá metodologia, língua portuguesa, filosofia do direito, psicologia do direito, filosofia da história, psicologia da história. Tem essas matérias bem geralzonas que é para introduzir a pessoa, de fato, para a área de estudo dela. Acontece que nesses tempos passados, tudo que a pessoa desenvolvia como ciência, ela desenvolvia como derivação de tudo que ela tinha aprendido nessa faculdade. Então, se o sujeito descobriu uma nova fórmula matemática, é porque ele fez a faculdade de artes. E na faculdade de artes ele se formava primeiro em filosofia. Então, a maioria dos cientistas antigos era formado em filosofia, porque a filosofia é que detinha o ensino por exemplo, de matemática e de geometria. Então, se o sujeito queria se formar em engenharia, arquitetura, em medicina, ele fazia filosofia primeiro, porque ele tinha que estudar essas coisas. Dentro da filosofia se estudava biologia também, se estudava o corpo humano. Então, tudo que vem de ciência é derivado da filosofia primeiro. Vocês vão encontrar, por exemplo, no Aristóteles, ele é um dos primeiros cientistas que a gente tem notícia, porque ele, viajando com Alexandre o Grande, ele classificou e qualificou as espécies animais e vegetais. É dele que vem esse conceito do reino animal, por exemplo, que começa lá com tem a família leonina,
dentro da família leonina tem as diferenças entre os vários tipos de felinos. Dentro dos vários tipos de felinos tem as diversas espécies, como leão, tigre, pantera, onça. Dentro de tudo isso, vai começar lá no geralzão e vai terminar no gato doméstico. O Aristóteles o primeiro a fazer esse tipo de classificação, que parte sempre do geral, aquilo que a gente conhece como geral, partindo até para o específico. Ele faz isso com animais e com plantas. É claro que daí é que surge botânica, surge zoologia, um monte de outros estudos derivados do que ele fez como ciência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é para mostrar para vocês que ciência, apesar do conflito entre ciência e religião, ciência é uma coisa muito, mas muito importante. E no começo, as coisas não eram separadas assim. Elas eram todas juntas. Ciência e religião andavam juntas. Né? Então, se vocês lembrarem da palestra do pastor que veio aqui falar sobre ciência, vocês vão lembrar que ele fez várias comparações sobre o que a gente vê hoje como ciência e aquilo que está na Bíblia, aquilo que está no campo religioso. Na aula do humanismo, eu falei para vocês que tudo começou a se separar quando, por causa das descobertas, começaram a enfatizar muito mais o ser humano do que a religião, do que a divindade. Então mudou o campo de estudo. E o nosso estudo começa assim. Existe um conceito clássico de ciência. Ele está presente, por exemplo, na filosofia do Immanuel Kant. Muito famoso, muito necessário para qualquer um que queira estudar filosofia, matemática, álgebra e um monte de outras coisas. Até mesmo para quem quer estudar religião. O que o Kant falava, ou o conceito que o Kant usava era esse: alguma coisa só pode ser considerada como ciência se as leis desse campo de estudo forem constantes e se puder ser reproduzido em qualquer tempo, sob qualquer circunstância, por qualquer indivíduo e sempre obtendo os mesmos resultados. Então, supor, quanto tempo um ser humano consegue ficar embaixo d'água sem respirar? A ciência diz que é impossível para o ser humano respirar. Qualquer ser humano normal, qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer época, ele não vai conseguir respirar debaixo da água. Mas aí a ciência vai se expandir. O conceito clássico é esse: o ser humano não pode. Seja que ser humano for, o mais forte de todos, nos tempos passados, nos tempos modernos, no Japão, no Brasil, não interessa. Se está calor, se está sol, o ser humano não consegue. Aí o que a ciência vai fazer? Ela vai tentar arranjar meios para fazer com que o ser humano consiga transpor essa barreira. Então aí surge o treino de apneia, né, que são aqueles mergulhadores que vão até altas profundidades para conseguir ficar bastante tempo sem respirar, então eles vão treinando isso. Os escafandros, as roupas de mergulho, o tanque de oxigênio, até chegar no submarino. Então a ciência foi desenvolvendo. Então, por exemplo, o submarino da classe X, não importa se ele é brasileiro, não importa se ele é americano, não importa se ele foi feito há 10 anos atrás, se ele foi feito ontem, se está nas profundezas do mar, da Fossa das Marianas, se está na parte mais rasa do oceano, esse submarino sempre vai dar condição ao ser humano de ficar embaixo da água. Então, ali a ciência dizia uma lei que é válida para tudo, mas a ciência se desenvolve, cria um método, cria alguma coisa que também serve para todos os seres humanos. Vou pegar um exemplo mais simples. 2 mais 2 é igual a 4, seja aqui no Japão, seja aqui no Brasil, seja lá no Japão, seja nos Estados Unidos, seja para mim, que sou filósofo, seja para o matemático. Quer dizer, o matemático vai ter algumas diferenças aí, porque o matemático vai conseguir provar que 2 mais 2 nem sempre é igual a 4. Mas em condições normais de temperatura e pressão, 2 mais 2 é igual a 4 sempre. Novas descobertas, novos problemas e que vão mudar isso, mas a ciência vai estabelecer novas leis, novas regras para tornar isso comum. Por causa disso, por exemplo, muita gente não considera a psicologia como ciência.
Porque na psicologia você pode ter diversas interpretações sobre o mesmo fato. E o mesmo fato pode mudar, seja por tempo, seja por posição geográfica, seja por etnia, seja por condição social. Então, muita gente não considera a psicologia como ciência. Mesmo quando a psicologia usa, por exemplo, testes psicológicos. Uma vez foi interessante que na faculdade de psicologia a professora nos mostrou um desenho de uma mãe canguru. O teste era isso, a gente tinha que mostrar o desenho para a pessoa e ver o que a pessoa ia falar e tinha regras para dar a interpretação do que a pessoa falava para a gente. O desenho era uma mãe canguru saindo da floresta, indo para casa. O desenho era feito a grafite, não era colorido. Era preto e branco, cheio de cinza, cheio de sombra. Então muita gente entendia que aquilo ali era só uma pintura em preto e branco. Tinha outros que entendiam que ela estava saindo da floresta à noite. Então, assim, dependendo da pessoa, dava uma interpretação diferente ali. E a professora, eu não estava conseguindo interpretar nada ali, naquele teste. E eu falei, professor, o que é isso aqui? Aí ela me deu uma interpretação assim que parecia coisa de filme. Eu falei, puxa vida, professor, uma colega minha falou, tem tudo isso aí? Ela botou na cara. Faltava na cara para ela. Que tinha anos de experiência analisando aquele desenho ali. Então, por causa disso, muita gente não considera a psicologia uma ciência, porque ela não é sempre a mesma coisa para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, esse é o conceito clássico de ciência. A questão é que não tem problema nisso. Por quê? Por que vocês acham que não tem problema nisso? Nesse tipo de conceito da ciência? Porque nós acreditamos que Deus criou todas as coisas do jeito que são. As leis físicas, as leis naturais, as leis da ciência, que regem a ciência, foi Deus quem as criou. O ser humano vai desenvolvendo e vai fazendo novas coisas porque ele se utiliza dessas leis, que já existem. Certo? Então, para nós não é tanto problema. Por isso que o Immanuel Kant usa isso. Porque uma coisa que eu também falei na aula passada sobre o humanismo é que muita gente às vezes critica a filosofia, critica a ciência, esquecendo que os filósofos e cientistas do passado, eles eram todos eles religiosos primeiramente. Eles vinham das universidades cristãs, vinham das universidades católicas. Então eles eram em primeira mão religiosos. Então tem muito de religião na filosofia e na ciência. Então o Kant, que é de uma Alemanha protestante, ele usa esse conceito aqui, porque esse conceito não dá problema para os cristãos. A ciência tem uma metodologia, e isso é importante também para nós, porque afinal de contas, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente também usa metodologia. Mas a metodologia da ciência, ela abrange essas 4 partes. Você tem uma metodologia para investigar, você não pode investigar de qualquer jeito. Existe uma metodologia para fazer os experimentos, porque senão os resultados podem sair diferentes. Existe uma metodologia para comprovação, que é a reprodução dos experimentos. E existe uma metodologia para se apresentar o resultado. Não é só simplesmente chamar uma coletiva de imprensa e anunciar o resultado. Tem toda uma metodologia para fazer isso. Você tem que primeiro publicar num órgão especializado, depois esse órgão especializado vai analisar, vai seguir toda a metodologia de comprovação, aí esse órgão especializado vai publicar numa revista, num jornal especializado sobre o assunto, aí esse jornal vai pesquisar, vai ver se é verdade e vai divulgar então para o mundo. Até mesmo para mostrar os resultados tem que ter uma metodologia. Isso não difere muito do cristianismo, porque, por exemplo, quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente estuda hermenêutica. E a hermenêutica tem regras para se interpretar. É uma grande confusão que se faz, por exemplo, de Pedro ser o fundador da igreja, e está no erro gramatical que as pessoas fazem ao interpretar o texto. É que Jesus fala, tu és Pedro, e o português não traduz a palavra, então Jesus está falando, tu és Petra, ou Petros, significa pedregulho, e pedregulho é uma pedra que sai de uma rocha, por isso ele é chamado de pedregulho. E sobre esta, quando ele fala esta, na regra gramatical de português, ele está falando de si mesmo. Quando a gente vai falar de um terceiro, a gente fala essa. Por isso que é traduzido por essa. Sobre esta
Petra, rocha, edificarei a minha igreja. Então, Pedro é um pedregulho, Jesus é a rocha. Por não entender, por não aplicar a regra gramatical, tanto de grego quanto de português, se cria essa confusão, que na verdade nem sei se foi uma confusão, ou se foi só um malabarismo que fizeram para tentar jogar uma ideia na cabeça das pessoas. Porque tem isso também, as pessoas às vezes manipulam as regras para poder conseguir a ideia que querem. Então, mesmo no cristianismo, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente usa metodologia. Não é assim, do nada o sujeito lê o texto e ele interpreta aquilo do jeito que ele quer. Na década de 90, se eu não me engano foi em 98, quando eu estava na faculdade de filosofia mesmo, saiu uma pesquisa, saiu um censo sobre o número de alunos afrodescendentes nas universidades, tanto públicas quanto particulares. Estava lá dizendo que a porcentagem era bem baixa. Aí foram entrevistar alguém, representante corporativista de alguma coisa, e a pessoa pediu assim, essa pesquisa quer dizer que ainda há muito racismo no Brasil. Bom, isso é uma possível interpretação, mas a estatística pura e simples, fria nos números, não estava dizendo isso. Ela só estava dizendo que tem menos afrodescendentes, tinha menos afrodescendentes nas universidades. Tinha uma série de questões que a pessoa tinha que analisar antes. Condição sociocultural, condição educacional, condição geográfica, que tipo de universidade que era. Não, a pessoa jogou a interpretação dela ali, não quis nem saber, ela afirmou que era o racismo e pronto. Acabou o negócio. E não é assim que se produz ciência. Os objetivos da ciência são, primeiro, quantificar. Vocês já vão entender logo no final. Quantificar, qualificar, explicar, controlar e melhorar. Primeiro, quantificar assim. Por exemplo, quantos fenômenos desses a gente tem? Quantas espécies nós temos? Quantos eventos aconteceram assim que são parecidos? Qualificar. Que tipo de evento é? Esse evento é diferente desse? Essa espécie é diferente dessa? Isso aqui, esse número é diferente desse, isso aqui produz um resultado diferente daquele outro. Aí vamos explicar por que essa é diferente dessa, por que esse produz isso, aquele produz aquele outro. Tendo a explicação, vamos tentar controlar para ver se a gente consegue produzir, para ver se a gente consegue minimizar os efeitos, para ver se a gente consegue aumentar os efeitos. E aí, então, o objetivo final é, segundo a ciência, melhorar a vida do ser humano, ou melhorar as condições de vida do ser humano. No caso de coisas ruins, controlar as coisas ruins e talvez erradicá-las. No caso das coisas boas, controlá-las para poder manipulá-las para melhorar a vida dos outros. E aqui vou fazer um parênteses. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas esse produto aqui é pura química. Esse refrigerante aqui é pura química. Vamos pensar uma coisa que é pura química, que todo mundo sempre fala. Não, é uma coisa antiga. Que suco? Vocês lembram do que suco? Era um pozinho que deixava a boca colorida para fazer suco. Né? Para mim era a pior coisa que tinha fazer suco de suco. Era qualquer pouquinho. E o pessoal, para criticar aquilo ali, as mães falavam, isso aqui é pura química, você vai tomar isso daqui? Aí depois, um pouquinho mais tarde, eu comecei a usar argumentáveis. Por que no nosso corpo não é química? Tudo no nosso corpo é química. A diferença é que aquela química é uma química industrializada. Então o problema não é ser química, o problema é que aquilo é industrializado e o que tem no nosso corpo é natural. Uma vez um irmão meu falou assim, criticando a Coca-Cola, você sabia que se você colocar um pedaço de carne com gordura num copo com Coca-Cola, depois ele derrete inteirinho? Eu falei, você vê isso no mundo de Bíquido, né? Quem é mais antigo não conhece o mundo de Bíquido, procure na internet. Aí eu falei para ele, escuta, você é cheio das naturebas aí, você sabia que você consegue o mesmo efeito com suco de abacaxi natural? E o suco de abacaxi é usado para amaciar a carne também. É por isso que quando se faz aquela tradicional receita de Natal americana, tem lá o porco, a carne de porco com abacaxi. Porque ela amacia a carne.
E é um suco natural. Então, às vezes as pessoas vêm com essas críticas assim, mas, teoricamente, tudo aquilo que é industrializado deveria ser feito para melhorar o negócio. Porque, por exemplo, tenta comer uma banana colhida do pé, depois que você não colheu exatamente no momento em que ela ficou pronta para comer. Você não sabe o que você está comendo ali. Uma vez o meu cunhado, tinha uma casa que eu morava, e tinha um pomar no quintal. Tinha bananeira, tinha mangueira, tinha capizeiro, tinha abacateiro, tinha mamoeiro, tinha pé de limão, e tinha uma goiabeira. E ele gostava de goiaba. Aí, estava na época que as goiabas estavam maduras, eles estavam caindo do pé. Ele foi lá e pegou. Pegou, lavou e deu aquela mordida gostosa na goiaba. Eu falei, meu, não faz isso. Ele falou, por quê? Eu falei, olha aí. Quando ele olhou assim, cheia de lavas. Porque o que atrai bicho, o que atrai mosca é goiaba madura. Ele deu uma mordida gostosa ali e comeu. A Lara só tinha comido goiaba. A Lara era saudável. Não molhar e saber que a Lara só comeu goiaba. Pois é. Então, mas por exemplo, faz um chá de folha natural. Se você não souber fazer, ele vira veneno. Então, teoricamente, o industrializado deveria melhorar, porque o objetivo da ciência é pegar as coisas e, no produto final dela, fazer algo melhor, algo que beneficie o ser humano. Estou falando de alimentos, mas a gente pode extrapolar aí, por exemplo, temos várias mães aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. O objetivo da ciência era produzir métodos e ferramentas para que reduzisse a mortalidade infantil e a mortalidade de mães, a mortalidade materna. O produto de, por exemplo, o processo de pasteurização surgiu justamente que o Louis Pasteur um dia percebeu que estava morrendo mais gente na enfermaria neonatal, em que não se limpava nada, do que na enfermaria neonatal, em que as enfermeiras tinham o costume de lavar as mãos. E aí ele foi estabelecendo regras, e um dia surgiu o processo de pasteurização, que a gente tanto usa para fazer o nosso leite que a gente toma. É o leite pasteurizado, que evita as doenças. Então, para tudo, a ciência, o objetivo seria melhorar. O problema é que nós temos prós e contras da ciência. E esses prós e contras não são por causa da ciência. Tem muito crente que gosta de falar mal da ciência, mas não é por causa da ciência. Os prós e contras são por causa desses pequenos pontos aqui. Quantificar e qualificar qualquer coisa proporciona uma base sólida para análise e para estudo. Tudo bem, ótimo. Só que a própria limitação do conhecimento do ser humano produz algumas contradições bem bizarras. Existem leis aerodinâmicas e aeronáuticas, por exemplo. Mas esse bicho aqui voa. Segundo as leis aeronáuticas e aerodinâmicas, uma abelha não deveria voar nunca. Só que ela voa. Ela não tem aerodinâmica, ela não tem tamanho suficiente e ela não tem tudo aquilo que os outros insetos têm para que proporcionam voo. Mas ela voa. E é um dos insetos que voa mais longe. Porque ele tem que buscar o pólen para produzir o mel. Uma outra coisa bizarra que se encontra na natureza. Isso daqui. É um mamífero roedor que não tem pena, mas voa. Como é que a ciência vai explicar isso? Esses dois tipos de animais, eles quebram todas as leis da ciência. Todas as leis estabelecidas. Então, o problema é que, tudo bem, quantificar e qualificar como a ciência quer, produz uma base sólida para a gente poder estudar as coisas. Só que de vez em quando a gente vai encontrar coisas assim, que não tem explicação. É que eu não achei uma imagem boa, mas podia colocar aqui o ornitorrinco. Mamífero, aquático, bico de pato, pelo de lontra, as patas eu não sei do que é, o rabo de castor. Parece que Deus pegou todas as pecinhas de Lego que sobraram e fez diferente, sabe?
Já viram criança brincando com Lego, e aí quando ela tenta montar um projeto, sobra peça? O Hiro que tem essa mania, ele monta primeiro o que está no manual, aí ele não gosta do que está lá, ele desmonta tudo e vai montando várias coisas diferentes. Parece que Deus fez isso com o Torinho. Não tem explicação um bicho desse. Então, a limitação do conhecimento do ser humano é que é um contra da ciência. A ciência não vai conseguir explicar tudo, porque o próprio ser humano é limitado. Então, explicar um evento ou um fenômeno traz segurança. Na verdade, é isso que o ser humano quer. O ser humano quer segurança nas coisas que o envolvem. Ele quer ter certeza do que vai acontecer, ele quer ter certeza do resultado. E se acontecer alguma mudança, ele vai ter que sair como um desesperado procurando. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Covid. Uma coisa diferente, ninguém sabia como lidar com o negócio. Tiveram que sair desesperados procurando como fazer. Então, explicar um fenômeno, um evento, traz segurança. Só que, e quando não há explicação? Quando não há explicação, como por exemplo no caso da abelha do morcego, gera insegurança, gera pânico, gera medo. E aí é que o ser humano comete as maiores burrices da sua história. Dizem que as guerras foram um grande fator de desenvolvimento científico da medicina. Mas quantas pessoas morreram para isso? E querem saber? Eu vou falar isso com muito cuidado porque está sendo gravado. Porque o Monark foi cancelado por causa disso. Né? Do Flow Podcast. Mas se Hitler tivesse ganhado a guerra, com toda certeza, muitos avanços científicos que nós temos seriam diferentes. Mas às custas do que Hitler teria conseguido os avanços científicos? Das experiências que ele fez com os judeus. E não só com os judeus, a pessoa fala dos judeus, mas ele fez com poloneses, que não eram judeus, ele fez com soviéticos também, com vários povos ele fez. É que o judeu pegou, porque foram muitos mesmo. Ele fazia diversas experiências. É que ele perdeu a guerra. Se ele tivesse ganho a guerra, como é que seria o negócio? Então, esse é um contra, né? É um pró, traz segurança. Só que quando não conseguir explicar, o que acontece? Porque o ser humano quer segurança. Então, um subproduto da falta de explicação é o surgimento de muitas explicações. Muitas verdades sobre o mesmo assunto. Porque o ser humano tem a necessidade de ser o detentor da sabedoria. Eu tenho sabedoria aqui, mas o ser humano, na verdade, ele quer ser o detentor da verdade. Então, quando você não encontra explicação por alguma coisa, um dos subprodutos é surgirem muitas explicações. E, às vezes, as mais variadas, as mais contraditórias surgem. Às vezes, isso eu brigo sempre com minha esposa, por exemplo. Ela segue uma linha psicanalista que rotula uma coisa, mas existem outras psicanálises que falam o contrário. Existem outras teorias psicológicas que falam o contrário. Porque, na verdade, por não ser uma ciência, por não ser uma coisa exata, né? Vou mudar aqui, senão os psicólogos vão cair matando em cima de mim. Por não ser uma coisa exata, você pode ter várias interpretações sobre o mesmo evento, sobre o mesmo fenômeno. Então surgem muitas explicações. Aí o que acontece? A pessoa busca aquela explicação que mais lhe convém, que mais lhe agrada. Hoje em dia a moda é dizer que o sujeito é autista. Porque alguém descobriu um dia que todo mundo tem os mesmos sintomas, os mesmos problemas e, na verdade, a moda surgiu porque alguém descobriu que, em geral, o autista é gênio. Então, ninguém quer brigar por ser rotulado de autista. Pelo contrário. É até chique ser autista, né? Ele fala aí do Messi, que tem uma das síndromes do espectro autista e é o maior jogador de futebol da nossa época. Então, se alguém chamar de autista, ele não vai reclamar. Mas, e se chamasse ele de mongoloide, como antigamente se fazia? Se chamasse ele de retardado, como antigamente se fazia? Porque hoje você não pode falar mongoloide, ou retardado, ou deficiente mental. Você tem que falar que ele tem a síndrome de Down, que ele tem, eu nem sei mais como é que é, uma leve deficiência mental, ou uma grave deficiência mental. Mas antigamente o pessoal usava um linguajar bem mais pesado e ninguém gostava. Só que aí virou moda, hoje todo mundo quer ser autista. TDAH
Ou TDAH. Às vezes, ó, eu já encontrei gente que justifica ter o TDAH só para querer se livrar da acusação de ser um preguiçoso, folgado, que não estuda. Aí eu tenho TDAH. Ô Pedro, Quem? eu lembrei de um colega da minha sala, exatamente assim. Um outro pró. A ciência traz controle sobre os fenômenos. Esse controle pode trazer o progresso, com a possibilidade de você manipular e reproduzir resultados. Isso é verdade. A ciência busca ter controle para poder reproduzir o resultado e trazer progresso. Voltando lá na questão da mortalidade infantil, a reprodução do processo de higienização da enfermaria, da higienização das mãos, dos lençóis da enfermaria, fez com que diminuísse o número de mortes e aumentasse o número de nascimentos. Então, essa reprodução possibilitou controlar os problemas. Só que também o controle produz orgulho, produz soberba, produz arrogância, com a noção de que o ser humano pode tudo. E é nisso que, ao ser soberbo, orgulhoso, arrogante, achando que tem tudo nas mãos, o ser humano acaba não prestando atenção direito no que faz, ou acaba esquecendo outras coisas, ou acaba pisando em cima dos outros, ou até nem se importando com o seu próximo, porque ele quer ter o controle nas mãos. Então, é um pró ter o controle, mas também gera manipulação, gera o controle absoluto. Melhorar a vida do ser humano utilizando descobertas científicas seria o objetivo principal da ciência. E de fato isso acontece, melhora da vida do ser humano. Mas e os efeitos colaterais? Eu vim lá da Zona Leste de carro aqui em 40 minutos porque encontrei todos os faróis abertos na Radial Leste e não tinha trânsito, não pude vir a 50 por hora na Radial. Se eu tivesse vindo pela Marginal, acho que eu teria chegado no mesmo horário, porque eu moro mais longe da Marginal do que da Radial. Eu teria que fazer umas voltinhas lá para chegar na Marginal. Mas na Marginal eu ia compensar todas as voltas, porque lá na Marginal eu posso dar 90 por hora, na pista expressa. Mas e a poluição? E a exploração indiscriminada de óleo natural? E a produção do petróleo, que gera veneno? E a corrupção, por causa da busca de combustíveis novos, ou a venda de combustíveis e o lucro excessivo de pessoas corruptas e inescrupulosas. E a pílula anticoncepcional, que gerou controle da natalidade, mas que tem tantos efeitos colaterais, que uma vez eu vi um médico, um entrevistador perguntando para um médico em rede nacional, se traz tanto problema assim, por que se usa? Pílula anticoncepcional tem diversos efeitos colaterais. Sem contar os efeitos psicológicos, que agora estão descobrindo. E muitas pessoas, às vezes, têm depressão, muitas mulheres têm depressão pós-parto, por efeitos psicológicos do uso ou não da pílula anticoncepcional, né? Aí, de repente, ela teve uma criança que não era esperada, mas ela estava confiando na pílula que falhou, ou que ela falhou, e aí ela tem depressão pós-parto. Tem muitas mães que chegam na depressão pós-parto para matar seus filhos. É uma coisa terrível. Enfim, tem muitos outros subprodutos da ciência que a gente pode dizer, olha, tem efeito colateral aí até você chega. Então, esse melhora a vida do ser humano? Melhora, mas também traz efeitos colaterais. Então, esse aqui é um aspecto da ciência que é importante para nós. Porque a questão é que ciência contra religião, ela tem esse ponto básico. Hoje em dia todo mundo concorda que ciência e religião podem conversar. Só os mais radicais religiosos, só os mais radicais cientistas é que realmente não querem conversar. Mas o negócio pega aqui, nesse ponto. Criacionismo versus evolucionismo. E aqui eu vou puxar para o nosso lado então. O problema na escola, para educar os nossos filhos, é exatamente esse ponto. O criacionismo e o evolucionismo. Começa aí. Porque até de uma certa série
de uma certa modalidade de ensino até uma outra série, até uma outra modalidade de ensino, isso não cria problema. Vai criar problema quando ele for aprender sobre a criação, sobre o evolucionismo. E aí eu coloquei aí que são teorias apenas. Isso é uma coisa que também choca os cristãos. Criacionismo é uma teoria. Criacionismo não é da Bíblia. Criacionismo é uma teoria sistematizada. Assim como o evolucionismo também é uma teoria sistematizada. Mas tanto um quanto o outro são teorias. Ou seja, eles têm argumentação teórica, tem hipótese, tem variável, tem propósito e tem lá o corpo no texto, no corpo do texto, várias pesquisas que várias outras pessoas escreveram. Então você vai lá, pesquisa e coloca no corpo do seu texto. Mas são teorias. Não dá para se provar o evolucionismo. Apesar do que muita gente fala por aí. Ninguém encontrou o elo perdido, por exemplo. Aquele indivíduo que é a mutação do macaco para o primeiro hominídeo. Ou então do Cro-Magnon para o Neandertal, não sei nem se é essa ordem, tá? Estou falando aleatório aqui. Do Neandertal para o Homo sapiens. Ninguém achou os indivíduos que são a prova dessa mudança. Só acharam assim, os ossos de indivíduos ou de comunidades que tinham tais características. E que, ó, se o sujeito for sincero e for honesto, ele vai olhar aqueles ossos, ele vai olhar, por exemplo, aquelas cabeças, as caveiras, ele vai falar, não, peraí, existe muito ser humano hoje que tem a mesma formação ali. Não é tão diferente assim. Tem muito ser humano que tem essa deformação na cabeça, tem outros que tem essa deformação no queixo, tem outros que tem essa deformação aqui no nariz. E muito da especulação que eles fazem, criando imagens de como seria o rosto, é pura especulação, não tem como saber. Porque você não sabe o que dá o formato do nosso rosto são as cartilagens. Então ninguém sabe qual é o formato da cartilagem que o sujeito tinha aqui na ponta do nariz, só sabe que o nariz está cortado ali, que é o que ele achou no esqueleto. Não tem como saber. E você pode, por exemplo, ter achado alguém que tinha problema na coluna. E não dá para saber qual era o problema que ele tinha na coluna, e então ele andava curvado, mas aí o sujeito já, pegando aquele exemplo que eu dei logo no começo, o sujeito não tem explicação, ele já dá a explicação dele. Ele falou, não, achei aqui um Neandertal, achei um Cro-Magnon, achei, enfim, qualquer uma daquelas espécies ali. É tudo teoria, porque não dá para provar. Porque se já fosse provado, deixaria de ser teoria. Então, quando alguém fala teoria da evolução, teoria do criacionismo, é porque não foi provado. Se fosse provado, não seria mais teoria, teria outro nome. Outra questão que é muito discutida nas escolas, principalmente no ensino médio discutido, são as benfeitorias e o progresso que a ciência proporciona, em contraposição com aquele suposto atraso, retrocesso e alienação que a religião proporciona. Mas por que eu falo que é no ensino médio? Porque é no ensino médio que o sujeito vai estudar Idade Média, e aí chama a Idade Média de Idade das Trevas. Dependendo do professor, se ele for socialista, se ele for ateu, ele vai falar que é a Idade das Trevas. E a maioria é. A maioria fala. Mas, quando eu entrei na faculdade de filosofia, é que eu descobri que, na verdade, a Idade das Trevas não era tão das trevas assim, não. Porque teve muita produção de conhecimento na Idade Média. Muito filósofo na Idade Média fazendo pesquisa. E patrocinados, bancados pela Igreja Católica. Na Idade Média. Então não é bem assim que é chamado de... O pessoal pode chamar aí de Idade das Trevas a torta direito, não. Não pode. Tem produção de conhecimento, tem produção de ciência na Idade Média. Mas a ideia que está na cabeça das pessoas é que a Idade Média era um atraso, as pessoas eram alienadas, a humanidade viveu esse período sem produzir nada, sem ter progresso nenhum, só com o Renascimento e com o humanismo é que tiveram algum progresso, que tiveram algum avanço na humanidade. Então, o pessoal sempre contrapõe. A ciência traz benfeitorias, traz progresso. A religião traz atraso. E é sempre essa contraposição que o pessoal faz na escola. E o que acontece aqui também na escola.
por nós sermos um Estado laico, na escola você tem muita falta de informação sobre religião. E a falta de informação é justamente o tal do componente da fé. O que eu vejo de gente, irmãos, falando bobagem sobre religião na televisão, nos jornais, ou até mesmo o pessoal na rua conversando. Quando eu ia para a faculdade de filosofia, eu era solteiro e ia de metrô. E eu trabalhava de manhã e depois voltava à noite, também com um monte de gente saindo das faculdades e indo de metrô. Teve um momento em que eu achei insuportável começar a ouvir as conversas. Eu comprei para mim um Discman. Quem lembra do Discman? Comprei um Discman e eu vinha com ele no último volume no ouvido, porque eu não queria mais ouvir as conversas, eu passava raiva no metrô. Porque todo mundo tinha uma opinião formada sobre tudo. Só que naquela época não tinha internet, então eu só sabia das opiniões das pessoas ouvindo as conversas no metrô e no ônibus lotado. Hoje a gente vê o pessoal manifestando sua opinião nas redes sociais. Mas todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. E o problema é que a pessoa às vezes dá opinião sobre o que não conhece. Então eu vejo jornalistas falando sobre religião sem conhecer. Eu vejo filósofos falando sobre religião sem conhecer a religião. Eles podem, por exemplo, tem filósofo que conhece a Bíblia, leu a Bíblia de cor, mas ele não tem experiência religiosa. Ou se tem, é uma experiência religiosa frustrada. Sempre era o pai castrador, sempre era a mãe, a família hipócrita que não obedecia aos ensinamentos religiosos. E aí a pessoa forma a opinião dela baseada naquilo. Teve um carnaval, alguns anos atrás, que tinha um apresentador de uma rádio que ele se propôs a narrar o que estava acontecendo ali enquanto ele estava apresentando o programa. Ele falou, olha, agora nesse momento está entrando o carro alegórico da escola tal, que é uma homenagem a São José e Santana. Quem que é Santana? São José e Santana. E ele falava, São José e Santana, São José e Santana. Quando eu entendi que ele falou os pais de Maria, eu falei, então ele está falando de São José e Santa Ana. Mas como ele não foi pesquisar, ele está pegando o texto ali, ele não sabia que Santana é a pronúncia portuguesa. No português brasileiro a gente fala Santa Ana. No português de Portugal eles juntam tudo, né? Porque eles falam tudo meio embolado, sem separar as sílabas. Santana. E ele leu como Santana. E aquilo me doía no ouvido. Eu falei, não, peraí, de que ele está falando? Aí depois eu entendi, ele está falando de São José e Santa Ana, os supostos pais de Maria, dos quais na Bíblia a gente não tem nenhuma informação. Só na Bíblia católica, só na tradição católica que tem esse nome. Mas o sujeito é católico. E ele não sabia nem da religião dele. Então, um dos problemas na escola é justamente a falta de informação sobre religião que as pessoas têm quando vão falar sobre, principalmente, o criacionismo. E, claro, isso causa uma confusão por religiões falsas e por falsos religiosos. Tem muita gente que acha que cristão é tudo igual. Não faz diferenciação. Eu tenho um conhecido que ele é muito interessado em religião, mas muito mesmo. E ele cresceu no Evangelho. Mas ele, por exemplo, ele não conhece a Igreja Batista lá a fundo. E aí ele acha que a Igreja Batista é igual à igreja que ele frequentava lá. Só que a igreja que ele frequentava tem um dono. E as igrejas batistas não têm dono. Então ele tenta encaixar tudo que ele conhece sobre religião dentro daquela caixinha que ele tem na cabeça dele. Todas as denominações ele encaixa ali. Só que ele não conhece denominação batista a fundo. Como uma vez também eu encontrei um sujeito que era membro de uma igreja batista grande, famosa, aqui em São Paulo, e ele veio falar para mim que ele achava que o pastor daquela igreja estava fazendo coisa errada, que ele devia doar o dinheiro dos livros dele para a igreja, porque ele usa o nome Batista nos livros dele. Eu falei assim, como assim usa o nome Batista? É, porque ele se diz pastor Batista, ele se diz pastor dessa igreja, ele está promovendo os livros dele às custas da denominação Batista. Eu falei, não, ele faz o que ele quiser com o livro dele, é ele que está escrevendo, ele não tem nada, ele não deve nada para a denominação Batista. Conversa vai, conversa vem, ele falou, porque a gente não sabe o que acontece com o dinheiro que a gente manda lá para cima. Lá para cima?
Aí eu tive que fazer várias perguntas para ele, para cutucar ele, para saber o que ele estava falando. O entendimento que ele tinha era que a Convenção Batista Brasileira manda nas igrejas batistas e todo o dinheiro das igrejas batistas vai lá para cima para a Convenção Batista Brasileira. Eu falei, não, meu filho, você tem que conversar com o seu pastor. Acho que ninguém te ensinou o que é a igreja batista. A Convenção Batista não manda nada. A Convenção Batista, se as igrejas quiserem, ela nem existe mais. A Associação Batista, no caso ali, a Associação Batista da Zona Oeste, ela não manda em ninguém. Ela não pode interferir numa igreja batista. A associação é formada pelas igrejas para se ajudarem. O que o dinheiro é feito com o dinheiro, a sua igreja você tem que conversar com o seu pastor. Aí eu perguntei para ele, mas você nunca participou de uma sessão? Para saber o que é feito com o dinheiro que é dos dízimos da sua igreja? Ah, não, nunca, nem sei o que é isso. Porque às vezes ele tem aquela ideia, né, de que o dinheiro vai para o pastor da igreja, o pastor da igreja faz o que quiser com o dinheiro. Por quê? Porque nas outras denominações é assim. Em várias outras denominações é assim. O pastor é o dono, em algumas denominações ele é o dono, o pastor ele tem a franquia, ele dá uma parte para a sede e o que fica na franquia dele. E ele não dá conta de satisfação de nada. Era esse o entendimento que esse sujeito tinha de uma igreja batista. Só que ele era membro de uma igreja batista, de um pastor famoso, tido como grande teólogo, mas ele nunca sentou para conversar com o pastor dele sobre como funcionava a igreja. Isso é só para mostrar para vocês como tem pessoas que não conhecem religião a fundo mesmo. Então, gera muita confusão. Agora, também tem os religiosos falsos. Aqueles que pregam uma coisa e fazem outra, e aí isso gera confusão também, gera a crítica das pessoas. Porque vamos voltar àquele conceito de ciência, né? A ciência busca segurança, busca controlar. E quando o sujeito fala que faz uma coisa, que fala que é para fazer uma coisa e ele faz outra, na hora que se descobre, isso gera insegurança, isso gera desconfiança. A pessoa confiava naquele pastor ali, naquele sujeito, ou naquela pessoa religiosa ali. Aí quando faz uma coisa que é o contrário do que é dito, acontece aquela insegurança que a ciência não quer e que o ser humano não quer. Então nessa contraposição, os religiosos falsos e as religiões falsas contribuem para a ideia de que ciência e religião são coisas totalmente diferentes. Porque quem busca ciência quer segurança, quer controlar. Quando o é falso, a pessoa percebe que não há segurança, que não há controle. Ela poderia acreditar em alguma coisa e, na verdade, pode ser qualquer outra coisa. Então, ela não sabe mais em que acreditar. Então, esse é o panorama nas escolas. Vocês vão colocar seus filhos lá na escola, até uma certa idade eles vão aprender, vai andar tudo bem, mas vai chegar na hora de ensinar sobre evolucionismo e criacionismo. Ninguém ensina sobre criacionismo. Vocês conhecem o pastor Itamir, certo? O pastor Itamir, quando ele dava aula para mim, ele falava o seguinte: ele me deu muitas aulas, mas uma aula dele era problemática, que era a escatologia. E aí chegou num ponto da aula em que ele tinha que ensinar sobre o arrebatamento da igreja antes ou depois da tribulação. E eu já tinha tido aula de escatologia antes com outras pessoas. E eu sempre percebi que dependendo da denominação ou dependendo da formação do professor que estivesse dando aula, ele puxava a sardinha para um lado ou para o outro. Tanto que teve professores, por exemplo, eu fiz o seminário Batista Regular, e lá no seminário Batista Regular tinha um professor que, quando foi ensinar escatologia, ele só ensinou uma das posições, que são 3 posições diferentes sobre esse assunto. Ele só ensinou uma, porque era o que ele defendia, era o que ele dominava. Tinha outros colegas da Faculdade Teológica de São Paulo que também falavam, olha, ele só ensinou essa outra posição, porque era a posição que o professor defendia. Mas o Itamir ele me disse o seguinte: o bom professor ele tem que ensinar todas as posições, porque todas as posições são teoria. Você não pode falar de escatologia sem falar do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, do pré-milenarismo, do pós-milenarismo, do amilenarismo. Você não pode ensinar escatologia sem falar de todas elas. E aí o aluno
escolha. Então, esse é o problema. Quando chegar na idade de aprender sobre criacionismo e evolucionismo, em geral, nas escolas se ensina só o evolucionismo. Mas a teoria do criacionismo é uma teoria válida, porque é uma teoria em contraposição ao evolucionismo. E, na verdade, é assim que é feito o conhecimento, é assim que é feita a ciência, inclusive. Você tem que ter uma tese e alguém tem que apresentar uma contra-tese. E aí você vai, através dos experimentos, através da metodologia, enfim, você vai tentar descobrir qual delas é verdadeira. Bem, pode ser que nenhuma das duas seja verdadeira, seja uma terceira. Então, é assim que se faz ciência. Mas quando chega na escola, os tais cientistas evolucionistas ignoram simplesmente o outro lado. E dão só o lado dele. Então, alguns princípios para a gente lidar com isso na escola. Eu estou falando para cristãos aqui. Então, para nós, a gente vai lidar com essa questão dos nossos filhos estudando ciência na escola, vivendo uma religião sincera. E isso implica que você vai ter que ter conhecimento teórico e conhecimento prático. Não adianta você falar para o seu filho que tal coisa é ruim se você faz. Não adianta você falar para o seu filho que alguma coisa é boa se você não faz. Não adianta você falar para o seu filho que ele tem que ir para a igreja todo dia, que é bom para ele, se você não vai. Não adianta você falar para o seu filho que ele tem que se esforçar para fazer as coisas, para acordar domingo de manhã para ir para a escola bíblica, se você é o primeiro a não acordar. Aí você vai naquele ponto lá de que você vai viver uma religião falsa, uma religião hipócrita, e seu filho vai para o outro lado. Ele vai para o lado daquele que tem segurança, daquilo que ele pode fazer todo dia e todo dia conseguir o mesmo resultado. Porque a questão que fica é a seguinte, fica na cabeça das crianças o seguinte, e eu não sei se os pais aqui já experimentaram isso. Ele pergunta, pai, é verdade que tal coisa é pecado? Aí você fala, é. Ah, mas eu vi fulano que está fazendo. Ah, é verdade que se a gente não fizer isso, a gente vai para o inferno? É. Ah, mas e fulano que tal que fez isso? E ele é um homem respeitado na igreja, uma mulher respeitada na igreja, manda na igreja, está na liderança lá, mas só fez isso aqui. E aí como é que fica? Mas pai, o senhor não falou para mim que tinha que fazer aquilo lá e o senhor não fez. Mas pai, o senhor não falou que não podia fazer aquilo lá, mas o senhor fez. Então vai ficar meio complicado se a gente não viver uma vida religiosa verdadeira e sincera. Tanto na teoria, tanto no campo teórico quanto no campo prático. Porque quando a gente for questionar os ensinos do evolucionismo, a criança vai olhar para a gente e vai falar, estou falando de religião, mas você não vive a sua religião? Então, que moral tem para falar para mim? Por exemplo, eu desde pequeno eu ensino meus filhos que não existe Papai Noel. Porque eu não quero chegar um dia e falar assim, você passou a vida toda acreditando em Papai Noel, mas você mentiu para mim, porque na verdade ele não existe. E existe até um estudo mostrando que essas pequenas mentiras da infância é que causaram a Revolução Hippie e depois causaram a Revolução dos anos 2000. Falta de fé dos anos 2000. Porque os pais conservadores e, entre parênteses, puritanos dos Estados Unidos falavam uma coisa com essas pequenas mentiras e aí os filhos, quando cresceram, descobriram que era mentira. O pai falava que tinha que tratar com amor e não sei o quê, mas batia a mãe. A mãe falava que tinha que ser submissa, ou que tinha que respeitar os desígnios de Deus, mas traía o marido. Então, a Revolução Hippie surgiu justamente porque aquela geração descobriu que os seus pais eram religiosos hipócritas. Eles queriam um outro tipo de religião. E aí perceberam que não dava também aquela religião que eles queriam, não dava para viver em comunidade sem ganhar dinheiro. Foi quando começou a surgir o tráfico de drogas nas comunidades hippies e um monte de outros absurdos, porque eles precisavam de dinheiro para pagar as contas. E aí foi que o movimento hippie acabou não dando certo mesmo, porque não tinha como, né? Tinha que produzir alguma coisa para ter dinheiro. Então, viver uma religião sincera é o primeiro passo. O segundo passo é ensinar os princípios bíblicos. Educação de filhos sem ensinar princípio bíblico não dá. Porque você não tem nada com o que comparar. Você vai comparar o comportamento do mundo com o quê para o seu filho? Se ele está lá inserido no mundo, se os seus coleguinhas são do mundo, se no ônibus ele vai ouvir um monte de coisa. Não sei se eu tenho
Se bem que eu estou acabando, falta só mais um slide. Eu já encontrei tanto aqueles que são excessivamente liberais quanto aqueles que são excessivamente conservadores. Então, eu tinha um amigo que ele dizia que ele teve os filhos dele mais ou menos na época da Sara e da Gabi, e ele disse que ele não deixava de ensinar nenhum princípio bíblico para os filhos dele. E que ele fazia questão de ler todos os textos bíblicos com os filhos dele. Querendo com aquilo mostrar para mim que ele era um sujeito espiritual, que era um sujeito religioso, que ele era um bom pai. Aí eu falei para ele, tá bom, mas você acha que sua filha tem maturidade para ler Eclesiastes? Você acha que sua filha tem maturidade para ler Cantares de Salomão? A filha dele tinha uns 7, 8 anos. Você vai ter que explicar para sua filha o que está escrito lá em Cantares de Salomão, quando está lá em Cantares de Salomão descrevendo uma noite de amor entre um homem e uma mulher. E aí, como é que você vai fazer? Então tinha esse que queria ser extremamente radical, queria indiscriminadamente ensinar tudo. Mas tem aqueles que são extremamente liberais, que, por exemplo, se a criança aprender a falar palavrão, ele fala, não, é um jeito de falar, um jeito coloquial. E não repreende a criança que fala um palavrão. E muitas vezes é uma palavra que, por exemplo, nos dias de hoje que as mulheres são tão com esse negócio de empoderar a mulher e de respeitar a mulher, tem um monte de palavrão que as próprias mulheres falam no dia a dia, que é um palavrão que humilha a mulher. Mas ela fala e não está nem aí, nem pensa no sentido do que está falando. Então eu já encontrei tanto o extremo liberal quanto o extremo conservador nessa questão de ensinar os princípios bíblicos. Então você vai analisar direitinho a situação. Eu lembro que a filha desse sujeito, desse querido irmão, na verdade, ele, um dia, o pastor da igreja fala assim, porque tem o pecadinho cabeludo e tem aquele pecadinho careca. A filha dele não entendia nada. Ela veio perguntar, pastor, o que é um pecado cabeludo? Aí eu falei para o pastor, agora você vira para explicar o que é pecado cabeludo. Mas para um adulto, todo mundo entende que seria um pecado cabeludo, seria um pecado mais grave, né? Eu não preciso descrever, mas como é que você vai descrever para uma criança o que é um pecado grave e o que não é? Então, a gente tem que tomar cuidado às vezes. Não é assim, eu vou ser aquele Caxias e vou ensinar todos os princípios. Não, peraí. Primeiro você vai olhar a situação, vai ver o que a criança tem maturidade para aprender, porque tem coisas que não dá para ela aprender. Eu, por exemplo, com 11 anos, eu me converti e recebi meu chamado com 11 anos. Mas, quando eu tinha 11 anos, eu entendi o que era o pecado. Até os 11 anos, filho de pastor, crescendo em igreja evangélica, estudando num colégio batista, conservador, numa época que os pecados que hoje estão no mundo como sendo coisas normais não eram, então viviam escondidos. Eu não sabia nada de nada. Eu só me converti aos 11 anos porque com 11 anos eu entendi a questão de ser um pecador. Mas que pecado eu tinha? Não fumava, não bebia, não usava droga, não falava palavrão, não via pornografia. E olha que tinha colegas que viam pornografia com 11 anos de idade. Não fazia nada dessas coisas que o pessoal acha que é pecado. Que pecado que aliás, foi uma pergunta que fizeram na minha profissão de fé. Que pecado que você tem? Por que você quer ser batizado? Por que você acha que se converteu? Eu falo, porque eu entendi que mesmo não cometendo pecado, eu sou um pecador por não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu preciso da salvação para ir para o céu. Por isso eu aceito Jesus. Porque que pecado eu tinha? Além da desobediência aos pais, além de bater porta de vez em quando, ficando nervoso, além de brigar na rua, que pecado que eu tinha? Então, você tem que ensinar os princípios bíblicos, sim. Mas não vai ser um radical daquele de ensinar indiscriminadamente e, às vezes, ensinar sem nem ter conhecimento certo sobre o que está ensinando. Tem gente que quer ensinar a criança a fazer profecia e a dar o dízimo. Só que, calma, né? A criança ainda entende ainda o princípio monetário, ainda tem criança que nem sabe que está. Aliás, tem adulto que não sabe que dízimo é 10%, porque a palavra dízimo significa 10%. Eu
contra já um monte de gente. Por que tem que ser 10%? Porque a palavra dízimo significa 10%. Quase que eu falo assim para a pessoa, vai estudar português, vai estudar matemática. Está me questionando sem saber. Uma outra coisa importante, a educação dos filhos. Então eu já sei que tem 6,5. Sinceridade ao tratar dos problemas da religião. Religião tem problema sim, irmãos. A gente não pode esconder, não. Uma coisa que eu sempre falo é que a democracia é extremamente problemática numa igreja. É legal, parece ser espiritual a democracia, mas, sinceramente, eu não vejo democracia na Bíblia. Aliás, surgiu até uma linha de filósofos que falavam sobre isso, né? Os chamados justnaturalistas. Eles falavam que havia um direito natural do rei poder ser um ditador, um tirano e poder fazer o que ele quisesse, porque é um direito divino. E olha que isso é importante, que o pessoal usa o justnaturalismo até hoje. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. O Thomas Hobbes dizia mesmo, baseado na Bíblia, porque ele era realmente fiel. Ele era realmente religioso Caxias. Ele pega textos na Bíblia e ele escreve 2 livros muito famosos. Ele escreve um livro muito famoso, né, que na edição dos Pensadores está dividido em 2 volumes. Ele escreve um livro famoso chamado O Leviatã. O Leviatã, na verdade, é o Estado, do que ele descreve ali. E ele diz que o rei tem um direito natural, divino, dado por Deus, de fazer o que quiser com o povo. Porque ele mostra que na Bíblia não existe democracia. Aí alguém vai falar, mas que o povo não sabia o que era. Não sabia. Antes de Jesus nascer, já tinha tido democracia na Grécia. Antes de Jesus nascer, o Império Romano era uma democracia. E, na verdade, na época de Jesus também ainda era uma democracia, porque se votava nos senadores, mas só podia votar quem era cidadão romano, só quem era patrício. Então, havia democracia, mas Jesus nunca falou nada sobre democracia, porque não era da vontade de Deus. Democracia traz muitos problemas, inclusive o fato de que a maioria que vota, às vezes, não sabe o que está votando. E toma uma decisão errada, mas porque a maioria tomou a decisão, a minoria que estava certa tem que aceitar a decisão da maioria. E depois dá problemas, eu tenho inúmeros exemplos de igrejas que isso deu problema. Deu problema jurídico, deu problema financeiro, porque a maioria tomou uma decisão errada e a minoria teve que aceitar, mesmo sendo uma decisão errada. Então, religião tem problema. E você tem que tratar desses problemas com as crianças. Mas principalmente, aí que eu vou falar com o pai do adolescente. Você tem que mostrar para o adolescente que religião tem problema. Porque senão ele vai descobrir sozinho e ele vai te questionar por que você encobriu isso dele. E é bem complicado depois você, com a cara de pau, ter que explicar por que a religião tem aqueles problemas e você nunca falou para ele. Tem que mostrar tudo. Você não pode omitir nenhuma informação sobre o pretexto de ensinar a verdade. Eu vou ensinar aquilo que é a verdade, isso aqui está errado, então deixa para lá. Não, você não pode omitir informação nenhuma. Você não pode esconder nem os erros do pastor, do seu filho. E claro, principalmente você não pode esconder os seus. Tem que reconhecer os seus erros. Porque senão, novamente, vai chegar um tempo em que ele vai te questionar por que você não agiu com sinceridade com ele quando você errou e encobriu o seu erro para o pretexto de querer ensinar a criança de que o que era certo e o que era errado. Isso é uma coisa também que pega muitos pais, e é por isso que muita gente acaba não querendo a religião e se voltando mais para o campo científico mesmo, porque ele diz, olha, o pessoal da religião é falso, o pessoal da religião encobre. O que me traz a verdade é a ciência, porque a ciência eu posso comprovar, a ciência eu posso reproduzir, a ciência eu posso controlar. A religião eu não posso, porque como é que eu vou saber o que é verdade e o que não é, se o meu pai encobre a verdade de mim? Se quando acontece coisas erradas, se quando meu pai faz coisas erradas, ele se omite, ou ele tenta dar um jeito de disfarçar. Então, essa questão da verdade é extremamente necessária quando a gente vai ensinar os filhos na escola. Principalmente quando eles são confrontados com a ciência, que, teoricamente, a ciência traz para eles uma verdade inquestionável. E,
claro, sempre mostrar os dois lados. Aí eu volto para o ponto lá do pastor Itamir. Você tem sempre que mostrar os dois lados. Mostrar que há pessoas pensando diferente. Mostrar que há possibilidades diferentes. Hoje de manhã teve uma discussão na escola bíblica sobre a questão lá do espírito que aparece para Samuel, para Saul. E você tem que mostrar os dois lados lá. Tem o lado do pessoal que acha que era mesmo Samuel, e tem o lado do pessoal que acha que não era Samuel. E você tem que usar os dois argumentos. O Brown usou um, eu usei outro ali, para mostrar por que seria, por que não seria Samuel. Você não pode esconder isso. Porque tem gente que ensina, não, isso aqui é pecado. Isso aqui é que é o certo a fazer. Não, mas peraí, existe gente fazendo o contrário. Existe gente fazendo de outro jeito. Hoje a gente tem nas igrejas batistas discussão sobre a ordenação de pastoras ou não. Tem gente que prefere não discutir e fala, não pode simplesmente. Quando as minhas filhas me perguntam, eu falo, olha, tem igreja que aceita. E aceita, mas por que aceita, pai? Aí eu falo, olha, aceita por causa disso, disso e daquilo outro. Nós não aceitamos por causa disso, disso e daquilo outro. Mas nunca chegar para ele, não, nós somos batistas e pronto, acabou, o batista não aceita pastor. Não, explica por quê. E explica por que o outro lado também acredita. Por isso que eu disse que no começo, viver uma religião sincera implica você também ter conhecimento teórico. Você tem que saber por que a outra igreja lá está aceitando o pastor. Porque eles vão perguntar. Não, mas por que a outra igreja aceita? Por que a outra igreja batista aceitou o pastor? Então explica para ele. Vai dar trabalho, porque você vai ter que ir atrás da informação. Você vai ter que ler os artigos, você vai ter que ler o que for publicado sobre o assunto. De repente, você vai ter que conversar com alguém de alguma outra igreja batista que tenha pastora para explicar por quê. Mas nunca omitir, nunca chegar com essa autoridade de pai e falar, é isso porque eu estou dizendo que é isso. Lembra, sabe o tal do porquê sim? Por que sim? Porque sim, porque eu estou falando. Não explica por quê. Às vezes não dá para explicar, né? A gente tem que se impor mesmo e falar, não, porque sim, pronto. Mas se der para explicar, tem sempre que explicar. Nunca esconder nada, sempre mostrar os dois lados. Conversar de maneira sincera sobre o que é ensinado na escola, sem tentar demonizar a ciência. Essa é uma coisa que muitos evangélicos erram. Porque ao demonizar a ciência, está, na verdade, empurrando a criança para lá. Sabe aquele negócio do que é proibido é mais gostoso? Aquilo que é proibido é justamente o que faz. Se você fala não, aí é que entende sim. Às vezes eu brinco com as minhas filhas, né? Eu falo uma coisa para elas e falo, é a mesma coisa que dizer não para vocês. Ou então, é a mesma coisa que dizer sim para vocês. Eu falo que não é para fazer, elas vão lá e fazem. Eu falo que é para fazer, não fazem. Isso acontece. O adolescente é assim. Ele quer experimentar. Então, se você ficar tentando demonizar, dizendo que é tudo errado na ciência, é para esse lado mesmo que eles vão. E vou fazer uma brincadeira aqui. Isso é um fato científico. É para esse lado mesmo que eles vão, se você for tentar proibir. Ou se você tentar demonizar a ciência. Você tem que mostrar o que a ciência traz de bom. E, na verdade, a gente sabe a explicação, né? Que vai dar um trabalho maior para explicar para o adolescente. Olha, tudo que existe no mundo das leis científicas foi criado por Deus. O que a gente tem é apenas um desenvolvimento do que já existia. Deus criou as leis da física. O motor, a combustão, é apenas um desenvolvimento do motor a vapor, que é apenas um desenvolvimento da roda e do fogo. Mas já estava tudo criado por Deus. O ser humano só foi descobrindo, melhorando em termos, dependendo do caso. Então, mostrar para a criança, olha, ciência é importante. Mas nunca esqueça que é Deus que está por trás disso tudo. Não foi o ser humano que criou as leis da física. O pessoal fala da lei de Arquimedes, o sujeito lá que fez a lei da alavanca, que é uma lei que funciona para quase tudo que a gente tem hoje. Os prédios são construídos pelo princípio de Arquimedes. Engrenagens de carros são feitas pelo princípio de Arquimedes. Posso estar enganado aqui, porque esse fato eu não pesquisei. Faz muito tempo que eu estudei isso. Mas acho que foi ele que disse que ele me deu um ponto de apoio e um ponto de resistência e eu movo o mundo. Ele estava querendo falar da alavanca, né?
põe lá um pedaço de madeira, e põe um ponto de apoio, você exerce força de um lado, você move uma pedra gigante. Então, as leis da ciência existem e Deus é que as criou. Você vai explicar isso para os seus filhos e mostrar para eles como a ciência pode ser importante. E aí você vai também enfatizar para eles o ensino cristão. Aí então eu trouxe 2 versículos aqui. Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança, está dando para chegar, né? Ih, está cortando agora. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Eu conheço um pastor que diz que esse é o mínimo que a gente tem que fazer para ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Porque é isso que os judeus fazem. Eles ensinam quando está em casa, eles ensinam quando estão andando pelo caminho, ou seja, ao sair de casa, eles ensinam quando antes de deitar, eles ensinam logo que se levantam. São as quatro vezes em que se lê a palavra de Deus numa sinagoga. Porque eles levam a sério isso. Então, no mínimo 4 vezes você tem que ler a palavra de Deus. Bom, descobertas científicas dizem que você tem que ler no mínimo 3 vezes um texto. Primeiro, para ter conhecimento do texto. A segunda, para conseguir guardar o texto. A terceira, para você começar a entender algumas coisas do texto. Aí, se você é como eu, que tem que trabalhar com o texto, você tem que ler mais a 4ª, a 5ª, a 6ª vez o texto. Mas uma pessoa normal é 3 vezes que se lê um texto. Para tomar conhecimento do texto, para guardar as partes do texto, para começar a entender o texto. Mas Deuteronômio 6:7 fala de 4 vezes ensinar a palavra de Deus. A ideia é colocar na cabeça da criança, para que ela lembre sempre do texto. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Provérbios 22:6. Vocês podem, as pessoas de hoje podem achar que isso aqui não acontece, que é uma coisa meio improvável. Mas uma boa parte da explicação do porquê a sociedade cristã cresceu tanto desde o cristianismo até os anos 50 do século passado, até 1950, por aí, que foi quando começou tudo a mudar mesmo, é justamente porque as crianças eram ensinadas na igreja, na religião, e elas guardavam esses princípios a vida toda. Não eram crentes fiéis, não eram cristãos fiéis, eram nominais. Mas aquele ensino guardado na cabeça deles fazia com que, de uma certa forma, todo o procedimento moral, ético, social das pessoas fosse regulado por aquele ensinamento. Então, mesmo que ela não fosse convertida, mesmo que ela não fosse fiel, eram os ensinos que regulavam as decisões, que regulavam a vida das pessoas. Quando se parou de fazer isso, é que começou a sociedade a mudar mesmo. E foi lá quando teve a Revolução Hippie. Lá nos anos 50, porque começaram a perceber que, nos anos 50, na verdade, foram os beatniks, depois, nos anos 60, os hippies. Porque os filhos começaram a perceber que os pais eram hipócritas. E eram hipócritas também nisso. Aqueles pais de 1900 a 1950, eles eram os pais que viveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde cristãos matavam cristãos no mundo todo, onde impérios cristãos oprimiam, ou estavam oprimindo países não cristãos. Então, aquela geração ali foi a que percebeu que os pais estavam sendo hipócritas e os pais não estavam ensinando corretamente os ensinos bíblicos para essas crianças. Essa geração cresceu, se tornou pai também, não ensinou direito os seus filhos, foi quando, então, na década de 50 veio o movimento beatnik, depois nos 60 os hippies, e de lá para cá foi tudo piorando. Mas, do começo do cristianismo até essa data, até essa era, os pais ensinavam as crianças os ensinos bíblicos, e esses ensinos bíblicos, ainda que a criança não se convertesse, ela era regida, ela tinha seu comportamento regido por esses princípios. Então é disso que o autor de Provérbios está falando, não é? Ele não está querendo dizer exatamente que a pessoa vai se converter e vai ficar nos caminhos de Deus até o final da vida. O que ele está querendo dizer é que os ensinos bíblicos vão perdurar na cabeça da pessoa e vão reger o comportamento dela.
É claro que a gente quer que a criança se converta. E por isso também tem que ensinar. Mas uma boa parte da conversão dos nossos filhos acontece também pelo nosso comportamento, pela nossa conversão, pela nossa sinceridade na religião. Se eles observarem que nós estamos sendo sinceros, eles vão seguir também. Eles vão querer também. Então, o ensino bíblico, para a gente combater a contraposição entre ciência e religião na escola, tem que ser feito dessa maneira. Primeiro começa por nós, que devemos ver uma religião verdadeira e sincera, e depois tem o nosso esforço de ensinar o máximo possível para as crianças o que elas têm que aprender. Nem sempre a gente vai conseguir explicar tudo. Tem coisa que nem eu consigo explicar para as minhas filhas quando elas me questionam. E às vezes eu não consigo explicar porque é coisa nova que está surgindo por aí também. Mas aí você senta e explica corretamente. Por exemplo, eu estou esperando ainda alguém escrever um livro. Talvez eu escreva, não sei. Ou talvez o Roland escreva, não sei. Sobre a questão das redes sociais e o cristianismo. Porque é uma coisa que ninguém escreveu ainda sobre o impacto que as redes sociais têm exercido nas religiões. Tanto os impactos bons em termos de divulgação, quanto os impactos ruins em termos de acomodação, em termos de contextualização e um monte de outras coisas ruins que estão surgindo por causa disso. Então essa é uma coisa nova que eu tenho que sentar com as minhas filhas e explicar, olha, isso aqui você pode escrever, isso aqui você não pode escrever, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode falar, isso aqui você tem que tomar cuidado, principalmente tendo que tomar cuidado para quem vai espalhar a informação que você está ali na sua rede social, o que você vai compartilhar, o que você vai dar like ou não, aquilo que você vai espalhar, que você recebe de outras pessoas, aquilo que vem da sua cabeça e que você quer espalhar para os outros. Tem toda agora uma série de coisas novas que a gente tem que sentar com eles e conversar e falar, olha, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo outro, porque a Bíblia não fala de redes sociais. É uma coisa nova da ciência humana. Mas a gente vai tentar aplicar o princípio bíblico. Um princípio bíblico que eu falo para as minhas filhas, está lá em Provérbios. Até o tolo, quando se cala, parece sábio. Então toma cuidado com o que você fala nas redes sociais, toma cuidado com o que você escreve. Senão você pode passar por tola e todo mundo está rindo de você e você não está sabendo porque você não está vendo quem está lá do outro lado do celular. Então, olha o princípio bíblico que se ensina.